Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Nesse mês, o canal Uivos completa 2 anos no ar. Em comemoração, ao longo do mês, vez ou outra estarei fazendo compilados dos vídeos mais acessados. Quero também agradecer a todos vocês que estão juntos comigo, todas as terças e sextas. Obrigada pelo apoio através dos comentários, likes, hypes e compartilhamentos, e principalmente pela amizade de vocês. E para começar, os relatos de hoje foram escolhidos a dedo. Estão preparados? Então vem comigo. Boa noite a todos. Vou relatar um caso que minha avó nos contava. Ela dizia que quando era jovem, um grande burburinho correu pela pequena cidade que ela morava no interior da Paraíba. Havia um lobisomem rondando aquela região. Muitos moradores até descreviam como o bicho era. Diziam que ele era alto, seco, pernas tortas, braços longos, corcunda e a cabeça era igual a de porco. Enquanto alguns achavam que eram só boatos, outros mostravam possíveis estragos causados pela criatura em suas propriedades. Ao lado da casa da minha avó morava um casal de idosos, que eram queridos por todos da rua. No quintal da casa deles havia muitos pés de frutas, e eles tinham muitas galinhas, que botavam ovos todos os dias. Sendo assim, o casal compartilhava com a vizinhança as frutas e os ovos. Quando o boato de avistamento do lobisomem chegou até o bairro onde eles moravam, todos ficaram assustados, pois passaram a ouvir os cachorros latindo muito nas madrugadas. Nas ruas de terra batida, era possível ouvir algo passar correndo muito rápido para lá e para cá. Eram pisadas fortes. No dia seguinte, as pegadas estavam no chão. Eram maiores que a pata de um cavalo e tinham o que parecia marcas de unhas ou garras. Esse lobisomem pulava as cercas das casas e atacava os animais dos moradores. Por vezes, caminhava em cima das casas também. Ele não uivava, fazia sons igual de porco e às vezes parecia cachorro quando está espreitando alguma coisa. Mas ele só ia nas casas onde tinha criação de animais para se alimentar. E o casal de idosos ao lado tinha as galinhas, que eram muitas, e também um cachorro que já era idoso. Até cego de um olho ele era. Mas era o fiel companheiro daqueles idosos. Era tratado como um filho. Minha avó contava que alguns vizinhos começaram a desconfiar daqueles idosos, pois o lobisomem não atacava as galinhas deles. Então, certo dia, a idosa contou que quase toda noite o lobisomem parava em frente à sua casa e rosnava. Tentava pular a cerca, mas recuava. Por algum motivo, ele tinha medo do cachorro cego. O cachorro dormia fora de casa, e quando o lobisomem passava, o cachorro ficava parado, no meio do terreiro, e espreitava a fera. Mas teve um dia que um mendigo passou em casa pedindo comida, e quando bateu palmas em frente à casa do casal, o cachorro o atacou, o que era estranho, pois era um cachorro dócil. O cachorro mordeu as pernas e o braço daquele homem. O homem puxou uma peixeira e matou o cachorro. Os velhinhos ficaram muito bravos, xingaram o mendigo, que saiu esbravejando também. No mesmo dia, os velhinhos foram na casa da filha deles, que era casada e morava em outro bairro. De certo, foram contar o que aconteceu com seu fiel companheiro. Quando anoiteceu, minha avó e sua família acordaram com um furdunço grande na casa dos velhinhos. As galinhas estavam em pânico. Ouvia-se batidas fortes nas janelas de madeira. Mal amanheceu, todos correram até a casa dos idosos. A porta da casa estava estourada. Lá dentro estava tudo revirado. Das galinhas só sobraram penas e pés. Logo mais, os idosos chegaram, acompanhados da filha. Todos respiraram aliviados, pois achavam que eles haviam retornado para casa na noite anterior. Os coitadinhos choraram muito quando viram o que sobrou da casa e das galinhas. A filha pegou o que sobrou e os levou para morar com ela. O que se sabe é que enquanto o cachorro cego era vivo, de alguma forma protegia os velhinhos.
O lobisomem ainda rondou por muitos anos aquela região, dando prejuízo aos moradores, até que sumiu e nunca mais se ouviu falar dele. Obrigado por narrar o meu relato e boa noite a todos. Vou relatar algo perturbador que assolou minha família na década de 80. Tudo aconteceu por causa de uma dívida do meu falecido pai. Me chamo Clayton. Na época, eu tinha 11 anos de idade e me lembro exatamente como tudo aconteceu. Éramos uma família de 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos. No bairro em que morávamos havia muitas mercearias e há muito tempo meu pai tinha uma caderneta de fiado em uma em questão. Era a mercearia da família mais abastada da cidade. Os descendentes dessa família ainda vivem por lá, por isso omito o nome da cidade e das pessoas envolvidas. Era sabido por todos que além da mercearia, essa família também prestava dinheiro a juros exorbitantes, e quem não pagava em dia sofria consequências. Lembro-me que era dezembro de 86. Meu pai estava desesperado à procura de trabalho, pois queria que tivéssemos uma ceia de Natal e também precisávamos de umas trocas de roupas novas. Então ele teve a má ideia de pegar dinheiro emprestado com essa família. Não sei ao certo o valor, mas devia ser alto. Passando o período de festas de fim de ano, tudo voltou ao normal. A seca castigava, não se encontrava um dia de serviço nas roças. Não demorou muito e as cobranças começaram a chegar. E isso era terrível. Todos ali tinham medo dessa família. Era um pavor disfarçado de respeito, pois o que se sabia deles eram coisas terríveis, do tipo dar sumiço em famílias inteiras, tomar casa dos pobres e tacar fogo com os moradores dentro. Enfim, era uma áurea muito negra pairando sobre aquela família, mas de certo modo eles tinham os moradores nas mãos, pois o banco não emprestava dinheiro para pobre, ninguém dava uma sede d'água. Era onde eles dominavam a pequena cidade. Certa tarde eu estava no quintal, varrendo as folhas das árvores, quando uma caminhonete preta parou bruscamente em frente à nossa casa. Dela, desceu 4 homens. Perguntaram por meu pai. Eu disse que ele havia ido trabalhar. Um deles disse-me: avisa seu pai que a dívida dele está atrasada. Ele tem 2 dias para pagá-la. Ao anoitecer, meu pai chegou. Estava cansado e faminto. Foi logo jantar, e eu lhe contei sobre a visita. Ele disse para não nos preocupar, pois havia arrumado um trabalho e conseguiria pagar as parcelas do empréstimo. Mas não foi isso que aconteceu. O trabalho não durou 2 dias. E todos os dias os capangas estavam na nossa porta nos ameaçando. Eles diziam: vocês não vão pagar, seus caloteiros. Vocês não sabem com quem mexeram. Numa manhã eu estava indo à escola, saía cedo de casa. A escola era longe. Eu passava por muitos lugares descampados. No meio da estrada, avistei um homem vindo a cavalo. Ele parou ao meu lado e me disse: você é filho do caloteiro, né? Dê um recado a ele. Diga que a partir de hoje a dívida será cobrada de outro jeito. Fiquei com muito medo daquele homem. Ele era carrancudo, barbudo. Eu saí correndo e retornei para casa. Ao chegar em casa, falei para meus pais sobre a ameaça. Minha mãe pediu ao meu pai que nos levasse para a casa dos meus avós. Ficava longe daquela cidade, era o único jeito de escapar. Mas não deu tempo. Na mesma noite fomos surpreendidos com algo sobrenatural. Estávamos dormindo quando acordamos com batidas na porta. Nos levantamos assustados. Meu pai perguntou quem era. Nesse momento, ouvimos uma voz que era conhecida. Era a voz do meu tio Santino. Nos afastamos da porta. Fiquei todo arrepiado, pois meu tio havia falecido há 1 ano. As batidas aumentaram e a voz ecoava: abre a porta, meu irmão, eu estou cansado e com fome. Meu pai deu 2 passos em direção à porta, mas foi impedido por minha mãe. A coisa lá fora começou a andar em volta da casa e chamava pelo nome do meu pai. Quando aquilo passou pela janela, vimos a sua sombra. Me lembro como se fosse hoje. Era um homem cachorro, muito grande. Tinha orelhas pontudas e andava meio curvado para a frente.
Era totalmente coberto de uma pelagem longa e escura. Meu pai parecia estar em transe, sem acreditar que aquilo imitava a voz do seu falecido irmão. Minha mãe nos arrastou para o quarto. Era o cômodo mais seguro da casa. A porta era bem resistente. O lobisomem dava coices na porta da cozinha. A qualquer momento ela cederia. De repente aquilo foi até a janela do quarto, onde estávamos. Dava para ouvir ele rosnando e suas garras arranhando a madeira, tentando abrir a janela. Nesse momento, saímos correndo do quarto e entramos no banheiro. O banheiro era apertado, muito pequeno. Mal coube nós 6 lá dentro. Meus irmãos choravam baixinho e eu tentava acalmá-los. O lobisomem corria para lá e para cá, batia na porta, forçava a janela, rosnava. Foi uma madrugada do terror. Até que tudo ficou em silêncio. Perguntei aos meus pais que bicho era aquele, e muito assustada, minha mãe respondeu: "É um lobisomem, meu filho." Nossa, eu até arrepio ao lembrar desse momento. Nunca senti tanto medo na vida. Só saímos do banheiro quando amanheceu. Do lado de fora havia muitas pegadas no chão e muitos arranhões na porta. Mais do que depressa, meu pai pediu para juntarmos nossas roupas. Nem malas tínhamos. Colocamos o que deu em sacos de estopa. Saímos sem ninguém ver. Andamos muito e ligeiro até a saída da cidade. Lá passava um ônibus que levava a outras cidades. Chegando na outra cidade à noite, pois é longe, ficamos alguns dias com meus avós e de lá rumamos para mais longe ainda. Eu posso afirmar que já vi um lobisomem e sei que eles estão em todos os lugares, pois com 11 anos me aconteceu isso. Então, quando vejo pessoas desacreditando de relatos, fico furioso, pois só Deus sabe o quanto é apavorante esse momento. Eu não sei quem era o lobisomem, mas tenho certeza que foi mandado por aquela família. Obrigado, Agatha, por me deixar compartilhar minha história, que é real. Olá, pessoal. Me chamo Diego. Estou no grupo há alguns meses acompanhando os relatos sobre licantropia. E hoje resolvi contar um dos relatos que muito ouvia do meu avô quando era criança. Em meados dos anos 40, meu avô Francisco vinha pela estrada a carroça com seu pai. No caminho, os cavalos começaram a dar para trás e não queriam seguir em frente de jeito algum. Então, meu bisavô disse ao meu avô para que se preparasse, pois no caminho da estrada haveria alguma coisa. Logo à frente, com muito esforço para que os cavalos seguissem em frente, eles passaram em frente a um cemitério, onde na frente dele estava o tão falado lobisomem. Muito, mas muito grande e peludo. Fedia muito também. Tinha os olhos amarelos que amedrontavam e orelhas enormes. Por algum motivo desconhecido, esse ser não fez nada. Apenas ficou os observando enquanto eles seguiam a estrada. Meu bisavô, paralisado, disse ao meu avô: "Tu também viu aquilo na frente do cemitério?" Meu avô, sem palavras, apenas respondeu que sim com a cabeça. Se era realmente um lobisomem, eu não sei, mas é uma história real que meu avô viveu, e lembro que quando ele contava era com muita seriedade. Futuramente conto outros relatos da minha família. Espero que tenham gostado do meu relato. Boa noite a todos. Olá, canal Uivos. Lembro-me que era quaresma. São muitas as histórias que meus pais e avós contavam a respeito desse período sombrio. De todos, o mais fascinante eram os de lobisomem. Mas nunca fui crente nessas coisas, embora amasse muito o assunto. Eu não acreditava, pelo menos não, até aquela noite. Por mais ou menos 2 noites seguidas, eu ouvia uma respiração muito forte, seguida de um odor carniceiro terrível que invadia meu quarto. Eu sempre ignorava, pois ficava com medo de ir conferir. Minha janela sempre permanecia aberta, para correr um ar fresco pelo quarto, mas naquela noite me arrependi amargamente de deixá-la aberta. Levantei-me lentamente para ver o que diabos fazia aquele som e fedia tanto. E para minha infeliz surpresa, o que tinha ali não era deste mundo. Eu diria que era o diabo em forma de um grande cão negro, com braços alongados e um olhar maligno aterrador. Eu não acreditava no que estava diante dos meus olhos.
Ao me esbarrar na mesinha onde estava o ventilador, a criatura infernal soltou um grunhido macabro e saltou o muro de casa, sumindo na escuridão da madrugada. O que mais me espanta era saber que, por várias noites, aquilo ficava ali, apenas me observando dormir. Hoje em dia, mesmo com as janelas fechadas, temo que aquilo possa estar ali novamente, atrás das grades de aço, observando-me enquanto durmo profundamente. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial e com todo carinho para Diego, Verdades Inconvenientes, Cláudia Motola, Karina Alves, Rosilda Pereira, Ana Paula Mendes, Eliezer Gonçalves, Rosângela Mendonça, Luciano Luiz Sena, Elisandra Cruz, Alcélio, Ana, Carlos Marques, Júlio César Silva, Ivana Lemos Afonso, Ailton Marinho, Lúcia de Carvalho, Kátia Cristina, Simone Fagundes, Cantinho da Ed, Dia a Dia no Campo, Igor Santos Oficial, Angélica Guimarães, Marcos Queiroz, Florinda Dias, Orlando Alcovias, Gilvânia Lima da Silva, Daniel Mendonça, Milton Cândido, João Passoni, que eu estimo sua melhora, meu amigo. E também um beijo e um abraço com todo o meu carinho para a Ana Cristina, que é a filhinha da nossa inscrita Daiana Mendonça. Um grande abraço para vocês duas. Bom, meus queridos, em todos os vídeos terá salves, ok? Muito obrigado de coração a todos vocês que se inscreveram. Chegamos a 4.000 inscritos. Ufa, a luta é grande. Continuem, por favor, gente, comentando, curtindo, compartilhando, deixa aquele hype. Só assim eu consigo manter o canal Uivos aqui no YouTube, com o apoio de vocês. Um bom fim de semana a todos vocês, aquele abraço e até terça-feira. Olá, canal Uivos inscritos. Me chamo André. Meu relato se passou no Rio de Janeiro. Bom, eu nasci numa comunidade do Rio. Não irei citar o nome, pois o fato em si não aconteceu lá. Como vocês devem imaginar, algumas comunidades são bem violentas. E conforme os anos foram passando, cresci, casei e tive filhos, percebi que a violência só aumentava. Cheguei a perder parentes e amigos para o tráfico. Foi aí que comecei a repensar minha vida. Eu não queria aquilo para meus filhos. A situação estava ficando insuportável. Então comecei a buscar soluções para sair daquela comunidade. Conversando com um amigo do trabalho, ele me falou que no interior do Rio, mais precisamente em Miguel Pereira, havia casas à venda. E se propôs a me levar para conhecer, pois ele já conhecia bem o lugar. Assim fizemos num sábado à tarde. O lugar era bem ajeitado, na época bem interiorano mesmo, mas era isso que eu buscava, achando que lá teríamos paz, sossego e segurança. Quanta inocência minha! Andando por algumas ruas de terra, acabei achando uma casinha muito simples, e o melhor é que o preço era muito acessível, bem abaixo do esperado. Não pensei duas vezes, pois poderia aparecer outro interessado. Acabei fechando o negócio com o atual dono naquele mesmo dia. Minha esposa até estranhou, pois a casa era simples, mas bem construída e num terreno enorme. Mas logo pensei que tivemos muita sorte. No mês seguinte, pagamos a primeira parcela e já fizemos nossa mudança. Assim que o caminhão de mudança encostou, começamos a tombar nossos poucos móveis para dentro daquela casa. Minha esposa entrou abrindo portas e janelas, e do nada me falou que estava sentindo algo muito estranho. Perguntou se eu também não estava sentindo, mas eu estava tão empolgado vendo a alegria dos meus filhos correndo naquele imenso quintal, coisa que antes eles não podiam fazer, que nem dei importância para a fala dela. De repente, ouvimos batidas de palmas lá fora. Fui atender e era um senhor que aparentava ter uns 60 anos. Se apresentou como seu Sebastião. Disse que morava numa chácara próxima. Começamos a conversar e seu Sebastião começou a nos falar sobre aquela casa. Contou que antigamente aquelas terras eram de um fazendeiro conhecido pelo apelido de Tinoco.
Seu Sebastião disse que em uma noite Tinoco foi morto a tiros por outro fazendeiro daquela região. Ninguém sabia ao certo motivo. A única coisa que se sabia é que Tinoco foi morto dentro da propriedade do outro fazendeiro. Desde então, os herdeiros haviam assumido os negócios, dividiram as terras em lotes generosos, tipo chácaras, e vendiam para quem se interessasse. Enquanto conversávamos ali, as horas foram passando. Meus filhos estavam soltos brincando para lá e para cá. Havia muitas árvores e muita mata aos fundos. Até que seu Sebastião se despediu, pois já estava anoitecendo. Nisso minha esposa também brigou comigo, pois acabei deixando tudo para ela arrumar sozinha. Me mandou buscar lenha para fazer o jantar, pois eu havia vendido o botijão de gás e o fogão para pagar a mudança. Peguei um facão e chamei meu primogênito para ir comigo. Nisso, o meu caçula veio correndo dos fundos da casa e me falou: Papai, papai, tem um cachorrão escondido no meio do mato, ele estava me olhando. Achei que era bobeira de criança, até que meu outro filho veio correndo de outra direção gritando: Pai, tem um cachorrão atacando uma galinha. Então falei para eles: Aqui não tem cachorro, crianças. Não ouvi nenhum latido desde a hora que chegamos. Mas os dois meninos insistiam que viram esse tal cachorro na mata dos fundos. Mandei que entrassem para dentro e fossem ajudar a mãe, enquanto eu ia buscar a lenha. Já estava totalmente escuro, já devia ser umas 19 horas. Peguei a lanterna, pois não havia luz elétrica nas ruas. Fomos eu e meu primogênito. Em certa altura daquela estrada escura e cercada de matas, meu filho parou e me perguntou: Pai, o senhor está ouvindo também? Tem alguém andando no meio do mato. Eu tô com medo. Eu respondi que não era nada. À noite esses barulhos eram comuns dentro das matas. Eram os bichinhos que moravam lá. Mas o meu filho estava muito assustado e pediu para voltar para casa. Então ajeitei as lenhas na cabeça e começamos a retornar. Nesse momento, ouvimos um uivo estridente ecoando da mata. Meu coração quase saiu pela boca. Começamos a correr em direção à nossa casa, mas antes de chegar até ela, havia um milharal do lado esquerdo da estrada, e não era cercado. Quando estávamos correndo em frente a esse trecho, uma criatura saiu de dentro dele. Meu filho começou a gritar, e eu confesso que também fiquei muito apavorado. Nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Era uma coisa muito esquisita. Tinha estatura de gente, mas aparência de cachorro e macaco. O susto que levamos foi tanto que meu pobre menino urinou na bermuda, e as lenhas que eu carregava na cabeça caíram ao chão. Não tinha como fugir. Para chegar até em casa, tínhamos que passar por aquela aberração de olhos vermelhos e encurvado para frente. Tentei atacá-lo com o facão na esperança que aquilo recuasse, mas fui derrubado com muita facilidade. Aquilo avançou no meu filho, que continuava gritando pedindo socorro. Eu pulei nas costas daquela coisa e segurei-o pelo pescoço, tentando enforcá-lo, mas não tinha como lutar contra. Ele era extremamente forte e ágil. Gritei para meu filho correr para casa e trancar as portas. Enquanto ele corria, eu estava atracado nas costas daquela coisa. Me lembro como se fosse hoje, o fedor insuportável que exalava daquilo, e os pelos que entravam nas minhas narinas e boca. Em certo momento a fera rodopiou muito forte e me jogou no chão. Olhei em direção da minha casa e já não vi mais meu filho na estrada. O coitadinho já estava longe. Nessa hora eu pensei: agora é o meu fim, mas pelo menos minha família está a salvo. Quando aquilo rosnou ferozmente, marcando um bote em cima de mim, enchi as mãos de terra e joguei em seus olhos. Imediatamente ele começou a passar as mãos, que mais pareciam patas, no rosto. Aproveitei esse momento e saí correndo sem olhar para trás, e sem esperança também. Mas graças a Deus, aquilo não me seguiu. Cheguei em casa ofegante, gritando para minha esposa abrir a porta. Encontrei minha família chorando, pois meu menino já havia contado o que aconteceu. Certamente, eles não esperavam me ver vivo. De repente, ouvimos o bicho pular a cerca da nossa casa. Veio correndo em alta velocidade e se jogou contra a porta.
Imagine nosso desespero. Crianças gritando, esposa chorando. Eu não tinha nada para nos defender, pois nem quando morei na comunidade não tive armas em casa. Nunca imaginei que no interior, numa região sossegada de chácaras, eu precisaria. Então peguei o que tinha dentro de casa e escorei a porta. O lobisomem investiu mais algumas vezes e depois ouvimos ele saindo correndo e sumindo na estrada novamente. Minha esposa ficou totalmente perturbada e com razão. Começou a arrumar as nossas roupas, dizendo que assim que amanhecesse ia embora daquele lugar. Na manhã seguinte, já com as malas prontas, fui até a cidade em busca de um caminhão de mudança. Depois de conseguir, entrei no bar para comprar um cartão telefônico. Liguei para a prima da minha esposa, que morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. Contei a ela o que nos aconteceu e perguntei se ela poderia nos receber em seu sítio por alguns dias, pois voltar para a comunidade de onde eu saí estava fora de cogitação. Prontamente, ela nos atendeu. Assim que desliguei o telefone, o dono do bar me chamou e falou assim: "Desculpa, moço, a intromissão de minha parte, mas não pude deixar de ouvir sua conversa ao telefone. Você estava contando que na noite passada foi atacado por um bicho grande cheio de pelos em frente ao milharal?" Então respondi àquele senhor: "Sim, amigo, eu havia ido buscar lenha com meu filho. Comprei aquela casinha pintada de rosa no fim da estrada, mas aquilo apareceu e quase matou meu filho e eu." Aquele senhor tirou o chapéu, coçou a cabeça, me chamou para mais perto dele e começou a falar baixinho: "Rapaz, o que atacou vocês é um lobisomem. Com certeza vocês também não foram avisados, não é?" "Avisados do quê?" "Olha, não diga a ninguém o que vou lhe contar, pois eu não quero problemas. Essa casa que vocês compraram pertenceu a um fazendeiro tinhoso que vivia por aqui. Seu apelido era Tinoco. Ele desapareceu ainda jovem, não tinha nem 50 anos. Diz a família que o corpo dele foi encontrado nas terras de outro fazendeiro, mas ninguém viu o velório e nem o enterro. E muito menos se sabe quem foi o outro fazendeiro que tirou a vida dele. Enfim, de lá para cá os filhos tentaram morar naquelas terras, mas por algum motivo desistiram e começaram a vender. Mas não para ninguém ali. Já passaram umas 5 famílias por lá e do nada eles vão embora. O fato é, moço, que desde o sumiço ou morte do Tinoco, esse lobisomem aparece por essas bandas. Muitas pessoas já viram ele no meio do milharal. Vocês fazem bem de ir embora de lá. Para mim, esse tal de Tinoco ainda vive, mas não pode aparecer porque vira lobisomem, e ele não gosta que ninguém more nas suas terras." Ágata, eu fiquei boquiaberto com essa história. Eu que não ia ficar ali para saber se era verdade ou mentira. Fui para casa arrumar minha mudança e à tarde pegamos a estrada rumo a Juiz de Fora. No meio do caminho, fui contando ao motorista esse acontecimento, pois ele também era da cidade, e tive outra revelação. Ele me falou que seu Sebastião era o melhor amigo do tal Tinoco. Eram como irmãos, e se o tal Tinoco ainda vive e vira lobisomem, com certeza seu Sebastião acobertava o amigo. Bem, até hoje estou morando aqui em Minas. Graças a Deus por aqui ainda não vi essa criatura, mas não duvido que por essas matas também tenha. Essa situação foi tão traumatizante, amigos, que meu filho precisou fazer acompanhamento psicológico por longos anos. E até hoje sinto o cheiro daquela coisa e a sensação dos pelos dele no meu nariz e na minha boca. Olha, escapamos com vida porque não era nossa hora, mas o que passamos é de traumatizar qualquer ser humano. Desde então tenho armas em casa, e se ouvir algum boato de avistamento por aqui, pego minha família e vou embora para outro lugar. Bom, Ágata, o meu relato é simples, porém verdadeiro. Desejo sucesso ao seu canal. Gosto da seriedade que você narra os relatos. Um forte abraço a todos. Saudações a todos, me chamo Igor e irei contar a vocês o que aconteceu comigo e meu primo quando fomos a um festival no sul de Minas Gerais, no ano de 1995. Bom, na época eu tinha 22 anos e meu primo 20. Somos ciganos
e fomos convidados para tocar no festival da nossa cultura, que ia acontecer na cidade de São Lourenço. Meu primo já havia tocado antes nesse festival, pois sua família é de lá. Particularmente eu estava ansioso, pois não sei se vocês sabem, mas nós ciganos temos o costume de casar cedo, jovens demais. E eu, aos 22 anos, já estava sofrendo pressão dos meus familiares para que isso acontecesse logo. Meu primo me falou que havia muitas ciganas bonitas nesse festival. Chegando lá, fizemos nossa apresentação e, por incrível que pareça, não me agradei de nenhuma moça. Então, ao final da noite, meu primo e eu saímos para outro lugar. Ele queria me levar para conhecer a noite da cidade. Chegamos no primeiro bar e já arrumamos duas moças lindas, que ficaram encantadas com nossas roupas, joias e cabelos compridos. Passando umas horas, pegamos as garotas e partimos para outro lugar. A noite era uma criança. Já havíamos bebido bastante, mas queríamos mais diversão e impressionar as garotas. Certa hora, a moça que estava comigo passou a mão em minha cintura e sentiu minha arma. Perguntou por que eu estava armado. Então expliquei a ela que nós ciganos nunca estamos desprevenidos. Lembro que a certa altura da madrugada as ruas ficaram vazias e começou a fazer bastante frio. Então nós quatro resolvemos entrar no carro e namorar lá dentro. Foi de repente, começou a cair uma leve chuva gelada. Meu primo estava com a namorada no banco da frente e eu e minha garota no banco de trás. O carro do meu primo era um Fiat Uno vermelho. Estávamos parados numa ruela sem movimento e com pouca iluminação, quando de repente algo trombou bem forte com o carro. Como estava bastante frio, os vidros estavam fechados e embaçados. Não dava para ver nada lá fora. Nessa hora ficamos bastante assustados. Meu primo ia sair do carro para ver o que tinha acontecido, mas a garota dele o segurou pelo braço e falou: "Inácio, não sai, espera mais um pouco." Então ele tirou a camisa e passou num pedaço do vidro para desembaçar. Nessa hora ele gritou: "Que diabos é aquilo, Igor?" Então olhei pelo pequeno espaço do vidro e fiquei em choque. Parado em frente ao carro, havia um ser ou criatura, nem sei como me referir àquela coisa bizarra. Era bípede, bem alto, corpulento, olhos vermelhos, pernas tortas, braços compridos e a cara era toda deformada. As meninas começaram a gritar que era o lobisomem, o lobisomem. Aquilo nos encarava e mostrava os dentes. Então saquei minha arma e falei: "Vamos mandar bala, Inácio." Mas as meninas disseram que não adiantaria, só ia deixá-lo mais nervoso. De repente a criatura pulou em cima do capô do carro e começou a arranhar. Aí entramos em desespero completo. As meninas também não estavam ajudando, só gritavam sem parar e falavam que ele ia estourar os vidros e nos devorar lá dentro. Falei para meu primo ligar o carro e acelerar, mas quem disse que o carro queria ligar? Era álcool, e com o tempo frio o carro apagou. Meu primo batia a chave e nada. O lobisomem desceu do carro e foi para a frente novamente. Nessa hora eu tomei coragem. Abri o vidro da porta e mandei chumbo. Descarreguei o revólver sem dó nem piedade. Não sei se acertei ou errei. Só sei que o bicho se colocou em 4 patas e saiu correndo. Sumiu na escuridão da rua. Não vimos para onde ele foi. Depois de alguns minutos, finalmente o Uno pegou. Saímos de lá cantando pneu. Ficamos tremendo de medo. Uma coisa eu posso afirmar: o lobisomem tem uma agilidade e uma força absurda. Ele saiu desviando das balas e sumiu tão rápido quanto apareceu. Deixamos as moças em suas casas e fomos para a casa do meu primo. No dia seguinte, eu já tinha que voltar para minha cidade e foi o que eu fiz. Meu primo Inácio disse que nunca mais viu nem o lobisomem e nem as 2 moças. Bom, pensei que havia sido a primeira e última vez que encontrei com o lobisomem, mas azar para cigano é bobagem pouca. Muitos anos depois, eu já estava casado, morando no Rio de Janeiro. Meu primo Inácio veio me visitar com sua família. Era um domingo à noite. Pegamos nossas esposas e fomos a uma festa cigana.
dessa vez no meu carro, na época um Palio vermelho. Depois de curtir a festa, dançar bastante, fomos para a Praia Grumari. Para quem conhece sabe que ela é mais reservada, faz parte de uma reserva ambiental. Lugar perfeito para os casais namorar. Chegando lá à tarde da noite, não tinha mais ninguém. Estacionei o carro, deixei o farol ligado e sentamos na areia. Começamos a conversar e as horas foram passando. Quando de repente ouvimos um uivo, mas era totalmente diferente de uivo de cachorro doméstico ou lobo. Esses conhecemos bem. Era algo mais assustador. Olhei para meu primo e falei: "Não é possível, Inácio, será?" Meu primo me olhou assustado e respondeu: "Primo, esqueci minha arma." Mas eu estava com a minha. Rapidamente a peguei no carro e nossas esposas perguntando o que estava acontecendo, se estávamos em perigo. Pedimos para elas entrar no carro que ia ficar tudo bem. Os uivos e pisadas estavam se aproximando, mas fora do alcance do farol do carro estava tudo muito escuro. Então pedi para meu primo ligar o carro enquanto eu tentava ver alguma coisa. Quando olhei para a minha direita, dei de cara com uma criatura muito, mas muito parecida com a de São Lourenço. O bicho é traiçoeiro. Já estava praticamente a poucos metros do carro. Eu não estava acreditando que novamente ia viver aquele terror. As mulheres, quando perceberam a presença do lobisomem, começaram a gritar de medo. Meu primo pedia para que eu entrasse no carro. Então comecei a atirar no lobisomem, que saiu correndo e por causa do escuro não sei em qual direção. Entrei correndo no carro e pedi para o meu primo acelerar. Saímos de lá o mais rápido possível. Aí contamos a nossas esposas que era a segunda vez que vimos aquele lobisomem. É difícil ficar frente a frente com essa criatura. É para poucos, pois é muito assustador. Eu diria até surreal. Não é boa experiência não. Enfim, depois dessa noite cortei essa praia do meu roteiro, pois não quero arriscar ver outro lobisomem. Até hoje converso com meu primo Inácio e lembramos dessas duas ocasiões que desafiou nossa coragem. Esses foram os meus relatos, Agatha. Obrigada a quem acompanhou e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Confesso que fiquei com medo do primeiro relato, hein? Que situação essa família passou. O pai só não foi devorado porque jogou terra nos olhos da fera. Anotem aí uma sugestão para fugirmos de ataque de lobisomem. Terra nos olhos. O segundo relato não sei porquê, mas fiquei com a impressão que os rapazes ciganos viram mesmo lobisomem. E não é difícil de ser verdade, pois dizem os antigos que lobisomens percorrem quilômetros e quilômetros de distância. E vocês, o que acham? Me contem aí nos comentários. Família, a plataforma não tem entregado meus vídeos a todos vocês, então reforço as datas de postagens. Todas as terças e sextas-feiras, a partir das 8h40 da noite, temos relatos novos aqui no canal Uivos, ok? Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve com todo o meu carinho para Jonas Luiz, Andy da Itália, Eliane Nascimento, Silva Barbosa, Evaldo Ribas, Jorge Capella, Florinda Dias, Orlando Alcovias, Dayana Mendonça, Rita Borges, Amandinha, Maria das Dores, Adre Costa, Alcélio, Rosimeire Ramos, Bárbara Dias, Antônio Júnior, Dieco 1980, Beatriz Reis, Ailton Marinho, Eliezer Gonçalves, Ana Cristina Mendonça, Cândida Rosa Souza, Ana Rita Santos, Iraci Souto, Rosângela Mendonça, Neia Oliveira, Érico Bastos, Arlete de Freitas, José Carlos, Bode Velho, Simone Fagundes, João Passoni, Richarlison Sena, Jéssica Ricardo, Carla Aparecida Bueno, Angélica Guimarães, Camila Urana, Tânia Tomico, Dani Ribeiro, Márcia Teles, Eduardo Nascimento, Valdênia Oliveira, Nilce do Lago, Igor Santos Oficial, Elisandra Cruz, Gilvânia Lima, Carlos Marques, Alaísa Silva, Cristiane Martins, Maria Alves Menezes, Luciano Luiz Sena, Simone Lima, Marcelo Pires, Suzane Palim, Camila Marques, Vanessa Pereira da Silva, Divina da Silva, Helena Cordeiro, Kátia Cristina, P. Silva, Zu Violet, Thalita Silva, Marcelo Stradman, Samara Cavalcante e também aos canais É de Arrepiar, NS Oculto,
Contos Noturnos, Rota do Medo e Medo Silencioso. Recomendo a vocês esses canais que também são ótimos, ok? Família Uivos, antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês pelo engajamento que vocês têm dado ao canal Uivos. Estamos entrando na lista de canais mais hypados do YouTube e também com bons números de likes, comentários e compartilhamentos. E tudo isso é graças a vocês, que ao final do vídeo vão lá e apoiam. Muito obrigada mesmo. Peço que continue apoiando. E para quem ainda não se inscreveu, fica aqui o meu convite. Se inscreva e venha fazer parte da família Uivos também. Agora eu me despeço de vocês desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira. Tchau, tchau! Olá a todos! Esse caos é antigo e é contado por muitos moradores do norte de Minas. Eu acredito, pois todo caos ou lenda tem um fundo de verdade. Me chamo Roberto e a partir de agora contarei a vocês esse caos que tive o privilégio de ouvir da boca da minha avó. O ano era 1984 e Dona Geralda foi convidada para trabalhar numa fazenda lá perto da Panavite. Ela já tinha o costume de trabalhar cozinhando nas fazendas e nos sítios. Levou seu único filho pequeno, pois não tinha com quem deixá-lo. Chegaram no final da tarde e ela foi acertar os últimos detalhes na cozinha. Seu filhinho foi passear com o primo, que já trabalhava por ali, e foi quem arrumou a vaga para sua tia, a Dona Geralda. Era uma região rural, com riacho, que passava no fundo da fazenda. Tinha muito peixe e os primos foram pescar. O lugar era perigoso, pois tinha um poço soterrado perto do rio e tinha que andar esperto para não cair nele. O patrão foi falando para Dona Geralda para quem ela tinha que cozinhar, que eram os vaqueiros, os empregados da roça, os tratoristas e outros. Bom, trabalhando por dias seguidos, ela foi gostando do lugar, pois era bem calmo e tranquilo, e não havia pressão sobre ela. No fim de semana, os solteiros iam para a cidade, e os casados iam para uma vila ali perto fazer compras. Praticamente todo fim de semana a fazenda ficava sozinha, com apenas 3 ou 4 empregados. Um dos vaqueiros saiu de sua casa, que ficava ali mesmo em torno da fazenda. Deixou a esposa sozinha, pois foi levar uma boiada no município, num povoado distante. Ele passou o dia todo lá cuidando da boiada, fazendo as entregas. Só voltaria no final da noite. Naquela época era muito comum os animais viajarem caminhando, e não de caminhão, como passou a ser comum algum tempo depois. Dona Geralda, que era mãe solteira e vivia com seu filho, foi para a cidade também, pois era fim de mês e ela precisava cuidar de sua casinha, que ficava fechada na cidade durante sua ausência. Sendo assim, os empregados saíram, ficando apenas um vaqueiro, pois o leite tinha que ser tirado todo dia. Mesmo assim, o vaqueiro era da gandaia e costumava chegar altas horas, caindo de bêbado. Esqueci de mencionar que havia várias casinhas para os empregados em torno da fazenda. Chegava a formar quase uma vila. Eles moravam de graça durante o período que estavam trabalhando nessa fazenda. A esposa do assistente do vaqueiro ficou na fazenda aquele fim de semana, cuidando de tudo. Só ficou ela de mulher por ali. Ela passou o dia inteiro cuidando das coisas, deu comida para os porcos, limpou a casa e no final do dia ela estava cuidando da horta. Já era por volta de umas 5:30 da tarde, quando já estava se aproximando da escuridão da noite. Ela ouviu barulhos de galhas e matos secos se quebrando. É muito comum em fazenda, e ali não era diferente. Então, escutar um ou outro ruído aqui e acolá era comum. Às vezes era apenas as vacas encostando na cerca do curral.
Ali cuidando das hortaliças na horta, ela escutou de fato alguns ruídos diferentes, mas achou que se tratava apenas daqueles barulhos habituais do dia a dia. Ela chegou a ouvir uma respiração forte e por um breve momento teve a sensação de estar sendo observada, mas não levou a sério, poderia ser qualquer animal da mata. Na manhã do dia seguinte, o vaqueiro chegou bem cedinho vindo da gandaia e ele foi direto para o curral tirar o leite, pois a entrega era até às 9 da manhã sem falta. Em certa hora, um dos empregados que não havia ido para a cidade foi até o curral bater um papo com ele e perguntou se tinha alguma mulher na cozinha para servir um café. O vaqueiro disse que tinha uma mulher lá substituindo Dona Geralda, que havia ido para a cidade. Então aquele empregado foi até lá para ver se conseguia um cafezinho e um bolo de milho. Ele chamou 2 vezes e ninguém atendeu. Ele foi até a porta do fundo e ela estava aberta. Ele chamou novamente, mas sem sucesso. Voltou até o curral e falou para o vaqueiro que não tinha ninguém lá. Talvez a mulher tivesse saído para algum lugar. Mas o vaqueiro falou que normalmente naquele horário devia ter sim uma cozinheira lá. Mas assim que o vaqueiro finalizou o serviço, colocando as leiteiras na carroça e levando até o ponto onde o caminhão passava recolhendo, ele e o outro empregado foram até a cozinha tomar o café. Chegando lá, eles já foram chamando, mas ninguém respondia. Entraram e olharam tudo, e realmente a cozinha estava abandonada. O que eles estranharam não foi nem o fato da cozinheira não estar ali. Afinal de contas, as pessoas saem. Mas o que eles acharam realmente esquisito foi que as portas estavam abertas e tinha uma panela no fogo com água. Voltando para o curral, passaram perto da horta e deram uma olhada. Foi onde encontraram o corpo da mulher sem a cabeça, jogado perto do canteiro de couves. Havia sangue para todo lado, um fedor insuportável de carniça, uma grande quantidade de pelos, pisadas no meio dos canteiros e hortaliças esmagadas. O desespero foi grande, porém não havia como pedir ajuda, porque na fazenda não tinha telefone. Naquela época, o telefone mais próximo ficava a 1 légua de distância. Mesmo assim, o vaqueiro abandonou tudo e foi no seu cavalo atrás desse telefone, pois era um caso de extrema urgência. Na fazenda deixou outro empregado cuidando da cena do crime. Algumas horas depois retornou com policiais e uma ambulância. Alguns já haviam retornado para a fazenda e, perplexos, se perguntavam o que tinha acontecido com aquela pobre mulher, companheira de trabalho. A polícia realizou ali seus trabalhos e o carro do IML recolheu o corpo, mas o pânico estava instalado. Afinal, quem teria feito aquilo? A polícia fez uma breve busca na região, mas não encontrou nada. Colheu evidências, conversou com pessoas e foi embora. Depois de resolver aquela situação ali com a polícia, aquele empregado que achou o corpo junto com o vaqueiro voltou para sua casa, que ficava numa parte mais afastada da sede, beirando a mata. Ainda naquela noite, sua esposa apareceu na sede e foi de casa em casa. Ela estava acompanhada de algumas crianças e queria saber notícias do marido, que havia saído cedo e até aquela hora não havia retornado. O vaqueiro informou que ele havia aparecido por lá sim e ficou bastante tempo. Contou a ela a respeito do que havia acontecido ali durante o dia. Ela ficou bastante assustada e resolveu passar a noite ali, pois seu marido não havia retornado e ficou com medo de voltar para casa sozinha com as crianças. Ainda bem que a fazenda tinha bastante acomodações. Ela e as crianças acabaram ficando por ali mesmo, mas o seu coração estava aflito. Aquela noite não foi fácil. Os trabalhadores apavorados, cheios de dúvidas e medo. A ventania aumentou no decorrer da noite, fazendo muitos barulhos lá fora. As galinhas dormiam quietas em galhos de árvores. Os pássaros nem piavam. Os cachorros e gatos também estavam quietinhos. Ouvia-se um ou outro mugir das vacas no curral ao lado. Mas era o vento raivoso soprando, parecia querer revelar algo. Poucos conseguiram dormir, e quando amanheceu o dia,
estava lindo, com leve friozinho e orvalho pela manhã. Aquela mulher continuava preocupada, pois o seu esposo ainda não havia aparecido. Pegou as crianças e já ia seguir para casa, quando o vaqueiro ofereceu uma ajuda para acompanhá-la durante o trajeto. No entanto, ela recusou, pois ele só podia fazer isso depois das 9 horas, quando terminasse de tirar o leite. Ela seguiu pela estrada, encontrando aqui e acolá vacas que vinham para beber água no rio. Onde estaria o seu marido? Durante o dia, a polícia retornou à fazenda acompanhada do patrão para colher mais dados, pegar mais informações. O patrão conversou com os empregados, mas ninguém sabia de nada. A noite caiu novamente, trazendo mais medo e apreensão a todos. A fazenda possuía 2 carvoeiras. Na carvoeira mais antiga morava João da Onça e sua esposa. Porém, nesse dia, João da Onça estava na cidade e sua esposa o aguardava no fim da noite com as compras. João demorava, pois descia alguns quilômetros para frente, pois o trem não passava perto da fazenda onde ele morava. Então, era um trajeto que ele já estava acostumado a fazer a pé. Mas João nunca retornou para casa. Sua esposa, desesperada, pedia ajuda aos outros peões, mas ninguém se atreveu a sair aquela noite atrás de João. Já era o segundo empregado a sumir. No dia seguinte, os empregados encontraram João da Onça caído ao lado de uma garrafa de pinga, todo marcado por unhas e com os olhos arrancados. Eles só reconheceram ele porque ele era muito conhecido na região. Seu rosto era familiar, além disso, por causa dos seus pertences, onde lá continham os documentos. Dona Ana, sua esposa, inconformada, não quis ficar mais lá na fazenda, quando ela soube das circunstâncias em que ele foi encontrado. Ela quis voltar para a cidade, onde tinha uma casa, mas o fazendeiro ofereceu a opção dela ficar na sede, cobrindo a outra empregada que estava fora. Muito a contragosto, ela aceitou, mas todo dia ameaçava de ir embora. No fim, todo mundo se amontoou na sede. Os empregados não se sentiam mais seguros em suas casinhas. Ao saber do que tinha acontecido na fazenda, Dona Geralda acabou adiando seu retorno também. Afinal, ela tinha um filho e tinha muito medo. Alguns empregados foram embora, outros não saíram mais aos finais de semana. A situação estava tensa. Qual animal estaria fazendo aquelas atrocidades? Os que permaneceram na fazenda nem eram tão corajosos. É que a necessidade acabava ditando a regra. Além disso, foram pegos de surpresa. Já as mulheres, algumas foram embora, pois tinham filhos para criar e temiam por seus maridos, pois não sabiam ainda de fato do que se tratava aqueles ataques. Todos os dias, como de costume, o vaqueiro terminava de tirar o leite e soltava o gado no pasto para se alimentar. Buscava apenas no final do dia para eles dormirem no curral. Certo dia, ele foi fazer esse trabalho de buscar o gado. Veio trazendo tudo. No entanto, uma vaca não queria vir. Ela ficava rodando e assoprando e olhava para certa direção. Ele estranhou que ela estava sem o bezerro e, com a experiência no ramo, ele sabia que ela não sairia dali sem o seu bezerro. Xingando, ele entrou na mata na direção de onde ela olhava para ver o que estava acontecendo. Havia 2 moitas de mato bem alto e bem perto outro poço abandonado. Logo ele imaginou que o bezerro estaria ali dentro e foi observar. Enquanto ele olhava para o interior do poço, tentando ver alguma coisa naquela escuridão, ele levou um sopapo forte na nuca e caiu dentro do poço. As demais vacas correram, ficando apenas a mãe do bezerro, que continuava desesperada e mugia muito brava, rodando em círculos procurando seu bezerro. Nisso, uma criatura saiu de trás da moita e correu em direção à vaca. No entanto, ela tinha chifres grandes e afiados. Acertou o peito daquela criatura horrenda. O bicho, desesperado, se refugiou na mata, deixando para trás uma trilha de sangue. O bezerro começou a berrar. A criatura atacava o pobre, mas foi surpreendido novamente pela vaca,
que, muito valente, deu-lhe outra chifrada pelas costas, empurrando ele com moito e tudo. Não se mexe com uma mãe enfurecida, não é? O bicho mal urrou e já levou outra estocada nas costas e uma pisada forte quando ele tentava se arrastar. E finalmente, uma chifrada final que lhe varou do outro lado. Ouvindo toda aquela bagunça e os gritos de socorro do vaqueiro que ecoavam de dentro do poço, os poucos peões que ainda restavam se armaram de foices e facões e foram ver que diabos era aquilo. Chegando ao local, se depararam com uma cena horripilante. Havia um homem caído ao chão, ferido, morto. Ele ainda tinha traços de cachorro. Suas pernas ainda estavam deformadas. Seu focinho ainda era de cachorro. Todos se deram conta que era um lobisomem. Logo associaram todas as mortes a esse maldito. Conseguiram tirar o vaqueiro do poço, e um deles pegou um cavalo e partiu para a cidade atrás do patrão. Quando o mesmo chegou, ficou a par de tudo o que havia acontecido. Deu ordem para enterrar aquele sujeito bem longe dali, e a partir daquele momento contratou mais peões, todos armados, e a ordem era para matar todo lobisomem que aparecesse. Esse foi o relato de hoje, ou caos, como queiram chamar. Antes de terminar esse vídeo, quero mandar um salve, um abraço aqui para os inscritos que comentam nos vídeos. Vai um salve aí para Eliane Pereira, Ana Silva, Ana Paula Oliveira, Eliane Nascimento, João Passoni, Cláudia Costa, Cláudia Motola, Valdênia Oliveira, Gilvânia da Silva, Luciana Mendes, Alcélio, Evaldo Ribas, Guilherme Martins e Ailton Marim. Bom, amigos, se eu não citei seu nome aqui, não se preocupe. Eu leio todos os comentários e no próximo vídeo seu nome estará aqui também nos salves, ok? Um grande abraço a todos vocês, família Uivos. Até sexta-feira!